Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à continuação do nosso tutorial. Para você que está chegando agora, esse já é o terceiro vídeo de tutorial, o quarto vídeo da nossa série, então recomendo que você veja ali na descrição ou aqui no cantinho, vou deixar também, que você possa acompanhar os vídeos anteriores para não ficar perdido. Então vamos lá, vamos dar sequência agora no nosso tutorial. Dessa vez a gente vai finalmente aí rodar o nosso app no emulador para poder ver como é que está ficando. E para iniciar, nós vamos fazer algumas configurações ali na classe do tema. Então vamos aqui em tema. Nós vamos trabalhar com algumas configurações de cor. Como vocês podem observar aqui, tem esse Dark Color, Light Color. O Dark é para o tema escuro, o Light para o tema claro, que é o tema padrão que a gente vai estar trabalhando. Então nós vamos adicionar algumas cores, nós temos que adicionar nos dois. Primeiro vamos aqui no background, que no caso do nosso tema escuro, a gente vai trabalhar com o background na cor preta. Então, tem a referência aqui a algumas classes, algumas cores que elas estão aqui nessa classe de cor, mas algumas cores básicas a gente consegue chamar também dessa maneira, com color, ponto, o nome da cor, que para cores básicas a gente vai conseguir aí praticamente todas, preto, branco, azul, amarelo, vermelho, verde, enfim. E vamos colocar também on background. E vamos chamar a cor branca. Que no caso aqui o background vai ser como se fosse o fundo aí, a cor da tela, e o on background é a cor do que vai aparecer em cima desse fundo. Então seria um fundo preto com uma cor branca. Então a gente pode copiar, coloca uma vírgula aqui, vamos mandar aqui para o light tema. E aqui a gente vai fazer o inverso. A gente vai trabalhar com o fundo branco e a cor preta, que é o que é usado lá no tema do Instagram mesmo. Vamos apagar esse código aqui, a gente não vai usar. Ele só está mostrando aqui outras cores que a gente pode chamar dessas propriedades, mas é só clicar aqui, clica em Ctrl, clica com o botão esquerdo, que aparece aqui as cores que a gente consegue acessar. Que no caso a gente está trocando a cor delas aqui para a gente poder usar. Então vamos aqui na nossa home. Aqui a gente já tem o modifier e a gente vai usar uma propriedade que chama background para poder definir a nossa cor de fundo. Como vocês podem ver aqui já está uma cor branca, mas como a gente vai ter também o tema escuro, é importante que a gente coloque essa referência, logo eu vou explicar o porquê. Então a gente vai chamar aqui material theme.colorscheme.background, que foi a cor que a gente alterou. E de forma bem simples, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Como vocês estão vendo, o background ele é preto quando estiver no tema escuro e ele é branco quando ele estiver no tema claro. Então, quando a gente faz isso aqui, o nosso app ele já vai estar compatível com o modo escuro, porque se ele vê que o sistema está no modo escuro, esse background vai fazer com que o fundo aqui seja preto. Se não, ele vai fazer, se estiver no tema normal, vai fazer com que o fundo seja branco. Então, já está funcionando aqui para essa parte o nosso tema escuro. Vamos lá na nossa toolbar também e vamos colocar aqui na nossa row a mesma propriedade, background, material theme, color scheme, background. Depois a gente vai trabalhar aqui com as cores da fonte também na nossa label. Mas primeiro a gente está esquecendo aqui uma coisa muito importante, que é o estilo aqui da nossa label. A gente vai usar aqui finalmente a nossa fonte Billabong. E para isso, nós vamos precisar fazer também mais algumas configurações. Então a gente vai aqui nessa classe Type, que é a classe de tipografia. Vamos dar um espaço aqui e vamos criar uma variável para poder chamar a nossa fonte. Essa variável vai ser a gente pode chamar de Instagram. Fonte. Vamos colocar um igual aqui. Vai ser um do tipo font family. Font family. E como esse componente ele funciona como uma lista, a gente cria aqui um tipo font.
faz uma referência. E vamos agora buscar pelo ID, classe R, fonte, ponto, tem que importar aqui a classe R, senão ele não vai conseguir identificar, ponto Billabong. Beleza, agora a gente já tem aqui a fonte para a gente poder usar nas nossas tipografias, mas a gente vai precisar fazer mais algumas alterações para a gente poder fazer ela funcionar aqui pelo tema, porque como vocês podem ver, ele já está fazendo a referência aqui a essa variável com uma lista de tipografias, ou text style, que no caso aqui nós temos um só. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acrescentar aqui mais um. Então dá uma vírgula. Vamos apagar esse comentário que a gente não está usando. A gente vai usar o headline. Quando você começar a escrever já vai aparecer large, que é o estilo que a gente vai usar aí para poder configurar lá a nossa toolbar. Então vamos aqui chamar o text style e vamos chamar algumas propriedades. A primeira dela vai ser a font family, que a gente vai usar aqui a fonte que a gente criou, que é a Instagram Font. Dá uma vírgula. Vamos usar também o font weight. Vai ser o normal, como está ali em cima mesmo. Font weight normal. A gente pode usar essa alteração aqui para fazer o bold, para ficar um negrito, por exemplo, ou outras variações também. Vale a pena pesquisar um pouco mais sobre isso. E o font size, como a gente colocou lá na nossa tela, a gente vai usar o 32SP. Então, beleza. A gente já tem aqui as nossas tipografias que a gente vai usar no aplicativo. Porém, a gente está com um problema que agora ele já vai estar sendo apontado aqui no tema onde a gente estiver usando, mas a gente não tem a nossa cor. E para esse caso, eu improvisei aqui uma solução que vai resolver o nosso problema. Pode ter outras formas de fazer também, mas aqui para o nosso projeto é uma coisa que vai funcionar e vai ficar legal para a gente poder trabalhar também. Então, a gente tem que criar aqui uma função passando o parâmetro de cor, que aqui no tema a gente vai enviar o esquema de cor e a cor que a gente vai usar nas nossas fontes, beleza? Que lá, por exemplo, quando a gente colocou o fundo preto para o tema escuro, a letra ainda vai estar preta, ele não vai aparecer quando a gente estiver trabalhando aí com o nosso tema escuro. Então, vamos fazer uma função aqui, fun, chamar de tipo graph, beleza? Abre aqui um construtor, nesse construtor pode colocar onBackground, que é a cor que a gente vai usar, dois pontos, o tipo color, de cor. E ele vai retornar tipografia. Pode apagar aqui, tipografia. Abrir aqui as chaves. Beleza, temos a nossa função, ela está reclamando que ela precisa retornar uma tipografia. E a gente já tem uma aqui, então a gente pode colocar aqui return, que vai fazer com que a nossa função retorne, e o que a gente quer retornar é essa lista aqui de tipografias. Então a gente vai pegar aqui, dar um Ctrl X, Ctrl V, podemos apagar aqui isso que sobrou. Tem que fechar aqui, ficou faltando um parêntese, vamos dar mais um espaço para ficar bem indentado. Agora sim, então aqui a gente criou uma função de tipografia e ela recebe uma cor que vai nos permitir alterar a cor do nosso texto usando esse estilo, essa tipografia. Então a gente vai aqui, chama a propriedade color e vamos setar a nossa cor de onBackground. Vamos fazer a mesma coisa aqui no headline, vamos usar aqui o color. Vamos chamar o onBackground. Beleza, agora a nossa classe de type ela já está configurada. A gente vai no tema para poder ver como a gente vai trabalhar com ela. Então, vamos voltar aqui para a classe do tema. Vocês já viram que deu um erro,
porque a gente já não tem mais a referência que tinha aqui na classe type. Então a gente vai criar uma variável, val tipografia. Ela é... Na verdade, a gente nem precisa colocar o tipo, a gente já pode fazer a referência aqui mesmo. A tipografia, se você clicar aqui, vai ligar a nossa função, que está lá em type. E aqui a gente vai passar uma cor que vai ser a color scheme. A gente tem aqui a referência do que é o color scheme. Aqui já está fazendo um código que ele já muda aqui nessa paleta de cores de acordo com o tema que a gente está usando. Então, automaticamente, já vai identificar se é o tema escuro ou o tema claro e qual a cor que deve ser usada, que no nosso caso aqui é a cor on background que a gente vai estar passando. Então a gente pega essa variável e passa aqui por parâmetro para tipografia. Beleza, agora sim. Então, a gente não vai rodar ainda, vamos voltar porque tem mais algumas configurações para a gente fazer. Vamos voltar aqui para a nossa Instagram Toolbar. Está carregando. Aqui a gente já vai ter um problema, porque como a gente tem essa row que monta a nossa toolbar e ela tem um padding, quando isso aqui for exibido na nossa home e tiver no tema escuro, por exemplo, vai dar aqui uma diferença de cor. Como que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver colocando um box aqui, que é uma espécie de layout também. E vamos copiar aqui todo o conteúdo da nossa row. Dar aqui um Ctrl X, Ctrl V dentro do box. E a gente vai usar aqui também algumas propriedades nesse box. A primeira delas, vamos chamar aqui um modifier, para poder trabalhar com estilo. Modifier background. Vamos colocar o mesmo background. Material theme, color, background. Beleza, a gente colocou aqui um background, então a gente pode remover aqui da nossa row, porque esse box já está envolvendo ela já vai automaticamente ficar nessa cor do background. A gente pode também remover esse fill max width, porque automaticamente aqui dentro do box, a nossa row ela já vai estar ocupando o espaço inteiro que ela precisa ocupar aqui dentro. E a gente vai modificar algumas coisas aqui no nosso text também. Por exemplo, aqui a gente está usando a font size, mas a gente não vai precisar mais usar, porque agora a gente vai trabalhar com estilo para poder chamar justamente essa headline que a gente criou aqui em tipografia. Então o que a gente vai fazer? A gente apaga aqui esse font size, vamos dar uma vírgula aqui e vamos chamar a propriedade style. E a gente vai fazer aqui material theme, vamos chamar tipografia e dentro de tipografia a gente tem o headline. Vamos fazer uma indentação, pessoal, para organizar nosso código? Fazer então Ctrl A, Ctrl Alt L, beleza, com a linha quebrada fica melhor aqui para a gente poder ver. Carregou então o nosso preview agora, aparentemente não mudou nada do código que a gente tinha feito, mas a gente vai ver que vai ter um efeito na prática. Então vamos testar, vamos rodar no nosso emulador. Se você ainda não criou um emulador, você vai vir aqui em cima, tem essa opção de Device Manager, onde você pode criar o seu emulador. Ó, aparece essa opção Create Device, aí você vai escolher, por exemplo, o Pixel 6 Pro, que é o que a gente vai usar, Next. Escolhem uma versão do Android, no caso aqui a gente está usando 33, clique em Next. Tem mais algumas configurações, mas você já pode fazer o Finish ali como a configuração padrão mesmo, que ele já vai funcionar. Então vamos voltar aqui e vamos rodar aqui em Run App para a gente poder ver finalmente o nosso app no emulador. Está rodando aí o nosso app. E não apareceu nada. O que será que aconteceu? Parece que a gente tem um problema aqui. E de fato nós temos um problema que a gente está com o código aqui da nossa toolbar, que é chamado na nossa home screen, como a gente pode ver, está aparecendo aqui no preview,
mas essa home screen não está sendo chamada em lugar nenhum, a gente precisa chamar ela aqui na nossa main. Então a gente vai vir aqui, dentro desse escopo do tema do Instagram, set contact, e vamos chamar a nossa home screen. E vamos rodar de novo para ver o que acontece. Está pedindo para terminar, porque ele já tem um processo em andamento. Vamos terminar. Aí nosso simulador. E agora sim, pessoal. Pela primeira vez, a gente está vendo aí o nosso trabalho aqui no emulador e o nosso app ele já vai ganhando forma. Então a gente tem aqui configurada já a nossa toolbar. Eu esqueci de falar de um detalhe importante. Vamos voltar aqui para Instagram Toolbar. Como vocês podem ver, no preview não está aparecendo a fonte. Por algum motivo, acho que uma questão de configuração mesmo, algum bug, ela não aparece no preview. Quando a gente fizer no tema escuro, vocês vão ver que no tema escuro ela aparece já essa fonte. Mas quando a gente roda o app, ela já aparece. Vou tirar aqui para o code só para a gente poder ver. Por quê? Porque aqui no estilo desse texto, a gente está chamando essa headline. Na verdade, vamos aqui na classe de tipografia, vai dar para poder mostrar melhor. Opa, aqui sim. Porque lá a gente está sobrescrevendo essa propriedade da headline, colocando a fonte Billabong, então agora ela aparece corretamente aqui, mesmo que ela não apareça no nosso preview, mas não vai atrapalhar no resultado final aí do nosso app. E para poder finalizar e começar os stories aí na nossa próxima vídeo do tutorial, ficou faltando uma coisa. Por quê? No Instagram, essa status bar aqui, ela é branca, ela é da mesma cor da toolbar, ela não fica com uma cor diferente. Então a gente vai modificar isso também. Só fechar essas classes aqui. Isso a gente vai configurar lá no tema. Eu vou minimizar aqui o nosso emulador. Vamos lá no tema. E nessa versão aí do Material 3, já tem algumas coisas pré-configuradas para a gente poder fazer essas modificações. No Material 2, mesmo com Compose, talvez a gente teria que modificar direto aqui na classe tema. Mas é tranquilo, vamos trabalhar com o que a gente tem aqui então. A gente tem esse código dentro desse if, que ele está falando o seguinte, ó, ele está mexendo justamente com a cor da status bar. E ele está chamando esse color scheme, que ele vai visualizar se é o modo escuro ou o modo claro, para ver qual paleta de cores que ele vai usar, e está fazendo uma referência à cor primária, por isso que está aquela cor que a gente está vendo. No nosso caso, a cor que a gente quer aqui, pessoal, é a cor do background. Então é só a gente trocar aqui nessa linha 53, color schema, background, e vamos rodar para ver como é que fica. Pode clicar aqui para poder terminar. Pode até marcar aquela caixinha lá para ele não perguntar novamente. Abriu o nosso emulador. Agora sim, pessoal. Agora a nossa status bar também está da mesma cor da nossa toolbar. E se a gente mudasse aqui para o tema escuro, ela ia ficar com esse fundo preto também. Mas espera aí, tem um problema aqui. Cadê aqui o nosso ícone da bateria, de rede, as horas? Por que será que não está aparecendo? É porque a gente precisa fazer mais uma configuração. Vou minimizar de novo aqui o emulador, mas é bem simples. Aqui embaixo tem essa propriedade isAppearance Light Status Bar, que ela está configurada de acordo com o tema escuro. Por algum motivo, nessa pré-configuração aqui, está fazendo com que aquele texto que ele deve aparecer na status bar, ele está ficando preto, ou no caso está ficando branco quando o nosso fundo também é branco. Então basta inverter essa condicional aqui. Se você estiver trabalhando com outro app e outras cores, você vai ter que ficar atento para ver a regra que você vai usar. No nosso caso, é só inverter essa condição aqui mesmo. Esse dark theme aqui é um boolean baseado nessa visualização se o tema é escuro ou claro. Então a gente coloca aqui um ponto de exclamação, que a gente está dizendo que o resultado desse boolean dark theme, seja verdadeiro ou falso, a gente está invertendo ele. Então se ele vier como verdadeiro, a gente inverte para falso, se ele vier com falso, a gente inverte para verdadeiro. E vamos rodar para ver como é que ficou aí agora o nosso app. Vamos marcar essa caixinha para não aparecer mais. Vamos terminar. E agora sim, pessoal. Agora a gente tem aí a nossa toolbar
completa com a nossa status bar, com a cor configurada também, com as propriedades aqui de hora, de rede, de conexão, aparecendo certinho como deveria ser. Então, nós finalizamos aí a nossa toolbar. Então é isso, Dev. Esse foi o terceiro vídeo do nosso tutorial, mas nos vemos no próximo, onde a gente vai finalmente começar a trabalhar com os stories. Então não esquece de fazer o commit para não perder esse código, hein? E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para poder te ajudar. E bora pro próximo vídeo!